Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos iniciar nossa matéria do quarto bimestre. Espero que vocês estejam todos bem e vamos para mais uma etapa, quarto e último bimestre. Então, primeiramente, vamos iniciar com os pronomes. O que são pronomes? Pronomes representam classe de palavras que vão substituir ou acompanhar o substantivo. Então, essa é a classificação de um pronome. E de acordo com a sua função, nós temos 7 tipos de pronomes. Os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, de tratamento, indefinidos, relativos e interrogativos. E nós iremos ver um a um. Então, para a gente entender melhor o que eu acabei de explicar como substituição ou como acompanhamento, vamos ver essas duas frases aqui. Mariana apresentou o show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras gospel, de música gospel. Então, eu substituí Mariana por ela. Então, aí é o pronome por substituição. Segundo exemplo, aquela bicicleta da minha prima Júlia. Nesse exemplo, utilizamos dois pronomes. O pronome demonstrativo aquela, para indicar algo, e o pronome possessivo minha, que transmite a ideia de posse. E aí eles estão acompanhando o substantivo, não está substituindo. Agora sim, vamos aos 7 tipos de pronome. Primeiramente, nós temos o pronome pessoal, que é o pronome que indica a pessoa do discurso, e aí ele é classificado em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Qual a diferença de um para o outro? O pronome pessoal do caso reto, ele sempre vai ter a função de um sujeito. Então, olha lá na frase. Eu gosto muito de Ana. Quem gosta de Ana? Eu. Eu, então, é o sujeito. Ele é o pronome pessoal do caso reto. Segunda frase. Está comigo seu caderno. Comigo está acompanhando, está identificando quem tem o caderno. Ele está auxiliando um verbo. Então, nesse caso aí, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, porque ele substitui ou complementa o verbo ao qual ele faz sentido. E aí nós temos essa tabelinha aqui, os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Oblíquos, nós temos os átonos, que são os fracos, me, te, se, o, alhe, nós, vós, se, os, as e lhes. E os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, eles e elas. Pronomes possessivos. Pronomes possessivos, o próprio nome já diz, quando ele dá a ideia de posse de alguma coisa. Essa caneta é minha. O minha está dando a ideia de posse, pronome possessivo. O computador que está em cima da mesa é meu. Meu está dando ideia de posse, pronome possessivo. A sua bolsa ficou na escola. O sua dá ideia de posse e nosso trabalho ficou muito bom. O nosso também ideia de posse. Então, toda vez que aparecer esses pronomes que dá ideia de posse, nós chamamos de pronome possessivo. E aí estão eles na tabelinha. Nós temos aí, para a primeira pessoa do discurso, meu, minha, meus e minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. Primeira do plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda, vosso, vossa, vossos e vossas. E terceira, seu, sua, seus e sua. Esses são os pronomes possessivos que acompanham um substantivo sempre. Pronome demonstrativo são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação a uma pessoa ou alguma coisa. Então, nós temos aí, eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero, ou seja, masculino e feminino, número singular e plural, ou podem ser invariáveis. Então, vamos lá, os pronomes demonstrativos variáveis. Aqueles que flexionam em gênero e número sofrem algumas alterações, por exemplo. Então, nós temos aí, ó, esse, este, aquele, aquela, essa, esta. Já os invariáveis são aqueles que não vão flexionar. Isso, isto e aquilo. Então, esses de cima aí, ó, esse, este, aquele, aquela, essa e estas, muda do masculino para o feminino e do singular para o plural. Os invariáveis, eles têm uma única forma, ó. Isso, isto e aquilo, não existe plural, nem masculino e feminino. Por isso, ele é invariável. E aí, mais uma tabelinha. Então, nós temos aí, primeira pessoa,
este, estes, esta, estas e o invariável isto. Segunda pessoa, esse, esses, essa, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Exemplos com os pronomes demonstrativos. Essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. Este casaco é muito caro. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema. Atenção! Segue algumas dicas de uso de pronome demonstrativo. Como vocês vão saber se vai utilizar esse, este ou aquele? Então, primeiramente, os de primeira pessoa, que é o este, estes, esta e estas, ele vai ser utilizado quando estiver próximo da pessoa que estiver falando. Então, se sou eu estou falando, eu tenho que utilizar este, esta, estes ou esta. Exemplo aí, este computador é meu. Estas anotações foram feitas pela Carolina. Então, é a pessoa que está falando está próximo do objeto ou da coisa. Primeira pessoa. Quando o objeto estiver próximo da pessoa com quem eu estou falando, eu vou utilizar o de segunda pessoa. Esse, esses, essa e essas. Exemplo, esses lugares estão reservados de quem é essa bolsa que você está segurando. Então, eu estou falando, mas as coisas estão próximas à pessoa com quem eu estou falando. E o terceiro, que é aquele, aquelas, aqueles e aquelas, não estão próximos nem de quem fala, nem de quem está falando. Estão distantes das duas pessoas. Então, nós temos aí, de quem são aquelas coisas ali jogadas, aquele prédio é o mais alto da cidade. Pronome de tratamento são termos respeitosos. Então, quando a gente usa termos respeitosos para se dirigir a alguém, nós estamos falando do pronome de tratamento. A única exceção dessa regra aí é o você. Você é um pronome de tratamento, embora seja um tratamento informal. Então, aí exemplos de tratamento, de pronome de tratamento. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos e Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Então, todas essas formas respeitosas de maneiras formais são os pronomes de tratamento. Pronome indefinido são aqueles empregados em terceira pessoa, como o próprio nome já indica, e que substitui ou acompanha o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Então, quando eu falo nenhum vestido serviu na Antônia, quando eu falo nenhum, eu estou falando de maneira vaga ou imprecisa. E aí eu estou falando de um pronome indefinido. Outras viagens virão, eu não estou especificando qual é a viagem. Então, é um pronome indefinido. Alguém deve me explicar a matéria. Alguém, eu não estou especificando quem é a pessoa, pronome indefinido. Cada pessoa deve escolher seu caminho. Cada também eu não estou especificando quem é a pessoa, pronome indefinido. Então, sempre que aparecer de maneira vaga ou imprecisa algum pronome, ele é classificado como pronome indefinido. E aí nós temos alguns pronomes indefinidos. Variáveis: algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas. Todo, todos, toda, todas. Outro, outros, outra, outras. Muito, muitos, muita, muitas. Pouco, poucos, pouca, poucas. Certo, certos, certas, certas. Tanto, tantos, tanta, tantas. Quanto, quantos, quanta, quantas. E o qualquer e quaisquer. Cuidado com isso aí, porque é a única palavra que o plural fica no meio dela. E os invariáveis, que não modificam: alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada e algo. Pronome relativo. O pronome relativo é um pouquinho mais complexo, então eu deixarei ele para semana que vem, certo? E aí eu vou passar agora uns exercícios para vocês em anexo, vou deixar o exercício em anexo para vocês fazerem. E aí qualquer dúvida vocês podem rever o vídeo, ok? E façam o exercício com muita calma e muita responsabilidade, que na semana seguinte eu estarei colocando o gabarito para vocês, ok? Então nós encerramos nossa aula sobre pronomes, e o pronome relativo, como é um pouquinho mais complexo, eu vou deixar ele para uma próxima aula. Tenham uma excelente aula, uma excelente vista aí do vídeo, e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.